Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, domingo 19 de julho, agora 18 horas e 53 minutos, nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Nós vamos apresentar para vocês os preços da Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether, Bitcoin em reais, passando pelo dólar index e dólar em reais. E como o mercado está andando de lado, não temos aí tantas novidades assim, algumas, claro, mas não tantas. Então nós vamos mostrar para vocês Bitcoin e Ethereum numa perspectiva mensal. Faz tempo que a gente não mostra isso, e vamos mostrar um pouco mais também os gráficos da VET, que é aquela mini coin. A gente usa esse termo aí porque o termo usado no mercado não é muito simpático. Então nós vamos mostrar para vocês aí essa coin que tem tido um excelente desempenho, até para mostrar a nossa tese da importância do volume na indicação de uma movimentação. Claro, nós estamos comparando coins de micro market cap com as gigantes Bitcoin e Ethereum, mas a ideia adjacente não deixa de ser válida também. Aliás, falando em volume do mercado, Binance com volume muito baixo, 2.5 bi, OKEx 800 milhões, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 4.4, 4.5 bi. Nas últimas 24 horas o volume da Binance e OKEx na casa dos 2.5, a coisa reduziu bastante, então nós estamos com uma fraca movimentação. Lembrem disso, nós vamos usar isso aí na nossa análise das possíveis movimentações ao longo dos próximos dias. Então, sem mais delongas, vamos para o mercado. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Vamos direto na Binance, gráfico de 1 hora, Bitcoin em Tether. E o que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada então. Nós temos aqui as médias móveis. Nesse momento aqui, a média móvel de 200 períodos é uma resistência 9,182. A gente colocou no nosso alerta as Wild Horses hoje de tarde, que os preços iam ficar nessa faixa 9K100, 9K2, essa região aí mais provável. Onde é que nós estamos tendo suporte? O suporte está nas médias móveis de 20 e 50 períodos, que estão convergindo aqui em 950. Então é bem essa região aqui para as próximas horas. O volume aqui segue dentro da média das últimas 200 horas, os últimos 200 candles, que é essa região com transparência parcial aqui branca. Então essa é uma espécie de linha divisória. Então volumes acima desse nível podem ser considerados aí volumes extraordinários, e aí eles podem levar a mais movimentação caso eles sejam seguidos por candles com colunas de volume de amplitude semelhante ou maior. Então esse é um ponto chave, tá? Nós então estamos aí com a ideia do suporte aos 9K2. Vocês devem lembrar, no último podcast a gente falou 9.250, e antes disso a gente ia falando 9K3, e antes disso a gente ia falando 9K4. O que é isso? As resistências vêm caindo, isso quer dizer que nós estamos descendo, tá? Então essa é a ideia principal. Claro, a gente sempre aponta para vocês a resistência imediata. O volume então ele aumentou, nós vimos aí com metade do volume praticamente do atual na média das últimas horas. Nós estamos aí em especial na hora anterior e na atual, agora já quase 19 horas, nós estamos aí com um volume um pouco maior, mas ainda dentro de uma normalidade que nos deve supor aqui, nos leva a crer que os preços devem ficar nessa região 950, 9K2, com viés de baixa, tá? Então a gente pode fazer um teste aqui ao 9K2, testar ele, não conseguir, e aí vir fazer mais um mergulho abaixo das médias móveis de 20 e 50 períodos, isso no gráfico de 1 hora. Então o que a gente olha aqui? Suporte imediato 950, resistência imediata 9K2, ou seja, nós estamos lateralizados, porque 50 tethers, vamos combinar, isso aí é da ordem de 0,5% de margem da movimentação. Então para o gráfico de hora a gente está morto, e aí a gente entra no gráfico diário. O que a gente tem aqui? Mais morte. Calma, tá? É o seguinte, os preços estão praticamente aqui com candles inexistentes, a gente tem praticamente tracejados, a gente não tem aquele corpo de candle com sombras de candle, a gente tem tudo junto e praticamente não dá para ver, ainda mais sobreposto aqui com as médias dos últimos 20 e 50, que faz todo sentido, porque os preços não estão se mexendo, e aí as médias convergem, os preços então sem volatilidade, com os máximas e mínimas muito próximas aí entre si. E aí, claro, fica tudo junto, incluído, como se diz aqui na minha região, Lajeado. E aí o que acontece? Não dá para distinguir nada, fica só um tracejado lateral constante. A única coisa que muda é o tempo. E aí a gente continua então com um suporte aos
8K8 cada vez mais ali nesse nível. Então nós vemos que é a média móvel dos 200 períodos, nesse caso dos últimos 200 dias, e quando a gente olha para o volume, a gente vê uma figura deprimente, né? Em linha daquilo que o comentário que a gente fez aqui, não muito feliz, mas né, não deixa de ser realista, da análise aqui no gráfico diário, o volume aqui reduzindo-se, e isso aí nos tira a perspectiva do rompimento das resistências, quais sejam, tinha um camarada meu, um senhor excelente aí que falava quais sejam, nós estamos aos 9K2, 9,207, 9,224, então 9K2 é uma resistência hard, é uma resistência que tem tanto no gráfico de 1 hora até no gráfico de um dia, calma, inventei isso agora, tá? Então, o que nós temos? Se nós se mexermos, será para baixo, exceto num caso pouco provável. O pouco provável seria uma onda de volume, mas o que é normal que a gente gradativamente vai até os 150, perde os 150 com um pequeno spike de volume no gráfico de 1 hora, converge para 9K100, né? 9,100, e aí se acomoda ali, tenta subir um pouquinho, não passa de 150, volta, volume cai, perde o 100, vai para os 950, fica ali 9.050 e aí vai indo 9K, perde 9K, pum, tem uma queda então forte e aí chega aos 8K8, 8K7, aqui uma mínima e sobe novamente, daí faz um teste aqui, quem sabe aos 9K, para por ali, sobe um pouco mais e aí vai voltando aos 9K100, dando a impressão de que subiu. Isso é o tipo da movimentação em mercado baixista, ele cai e ele volta, ele fica abaixo do nível que ele estava, mas parece que ele subiu. Tá? Então é isso que a gente espera aqui com essa realidade de baixo volume. No gráfico semanal, nós estamos aí terminando a semana, falta 2 horas para terminar a semana, nós estamos com volume abaixo da semana anterior, que era levemente acima da anterior, então nós voltamos enfim ao mesmo nível, um nível deprimido, inferior aos níveis pré-queda, antes de março. Nós estamos falando aqui na primeira, segunda semana de março. E aí sim a gente pode fazer um recuo, está pedindo isso. 8.750, média das últimas 20 semanas, 8.370 as últimas 50 semanas. Estão arredondando 8K8, 8K4, continuamos vendo aí no gráfico semanal essa possibilidade e notem como a gente teve uma dificuldade muito grande e não conseguimos fazer novos topos, tá? Desde aqui daquele final de semana onde nós chegamos aos 14K, mas terminamos aqui acho que aos 12, depois aos 11, depois aos 10 e agora estamos já aos 9, né, com a sensação de vitória, tá? Então a curva do volume ela nos mostra aqui que as esperanças de novas altas estão ficando para trás. Mas nós já tivemos volumes maiores, níveis maiores de preço com volumes menores, sim, tivemos, mas isso era o passado, naquela época aquilo era a sensação. Agora a sensação foi essa queda aqui em março, meados de março, com uma recuperação adjacente aqui, que esse analista que vos fala não olhou o gráfico da Binance, ficou olhando o gráfico da OKEx, onde o perfil de volume era diferente, e aí ele perdeu, eu perdi essa movimentação de alta, tá? Se eu tivesse feito isso, eu estaria agora nas Bahamas, né, jogando gamão com o McPhee. Tá? Ele não ia estar se candidatando a presidente também, tá? A gente ia ter bastante coisa para conversar. E aí a gente entra aqui no gráfico mensal, que faz tempo que eu não mostro, quem sabe, talvez sem nitidez, já dizia o poeta, merece um zoom. E aí o que nós temos? Bom, nós estamos aqui acima, interessantemente, aqui dessa média móvel dos últimos 20 meses, nós estamos falando praticamente 2 anos. Mas olhem o que está acontecendo com o volume está despencando, nós estamos a 2/3 já aqui do mês, temos 1/3 ainda, pouco mais de 10 dias aí até o final do mês, então vamos ter provavelmente um volume inferior ao do mês anterior, que é praticamente metade do que o antecedeu. Então nós estamos aí num período de baixa no volume, isso já aconteceu sim, isso foi aqui em setembro, outubro de 2018 e que foi precedido então por uma queda aqui bastante grande nesse mês de outubro, então que daí o volume aumentou, mas nos manteve aqui então nos porões, nos cadafalsos aqui da gráfico dos preços, e aí a gente subiu, se libertou aqui para ter uma Bitcoin feliz ano passado. Aliás, agora 10 a 13 de setembro temos a 8ª Bitcoin
compareçam, né? Se envolvam, vai ser muito legal, vai ser lá em São Paulo, na cidade de Serra Negra, e nós vamos estar lá então no centro de eventos, tá? Apresentando palestras relacionadas com o nosso criptomoeda, Bitcoin, etc. Tá? Então participe e acompanhe. Então aqui nós estamos aí com uma possibilidade de queda. Então a gente pode dar uma olhada aqui onde é que é esse nível, a média dos últimos de 8K3. Então essa região ali, entre abaixo dos 8K8, 8K7, a gente tem essa região 8K4, 8K3, conforme vocês olham o gráfico semanal, o gráfico mensal. Então essa é uma região para a qual a gente pode convergir caso o volume não esboce uma reação. Essa é a nossa perspectiva. Então notem, em todos os gráficos não tivemos nada mais altista do que os 9K2. Isso é um pouco triste, porque nós estamos no 9K150, então quer dizer, tem 50 Tether para subir. Agora, quando tu olha para baixo, dá para descer até os 8K8. Né? Então, tu tem aí uma possibilidade de queda maior. Então, qual que é a nossa opinião? Então, somente não é uma indicação, não é uma sugestão, não é uma recomendação. Que é ou ter uma posição aberta vendida, que é caso os mercados caem, tu está pelo menos fazendo alguma coisa em dólar, Tether que seja, ou token, tanto faz como é que é o teu contrato futuro. O que é isso? Minha exchange não tem nada disso. Bom, então tu te mantém comprado com um percentual que tu acha compatível com a probabilidade de novas altas. No nosso caso, que a nossa opinião, então somente a probabilidade de alta é 5%. A probabilidade de ficar como está é de praticamente 50%. E a probabilidade de cair, então, é dos outros 45%, tá? Mas essa queda é uma queda gradual, então teria que colocar em níveis. A possibilidade de ficar nos $100 atuais, aqui 50 para cima, 50 para baixo, daí 100 abaixo, 100 abaixo, 100 abaixo. Seria algo mais razoável, quem sabe a gente coloca isso assim. É uma boa maneira aí de pensar, mas notem como essa linha dos preços que a gente está marcando aqui no gráfico mensal, ela tem varido praticamente como um topo desde setembro do ano passado. Isso é quase um ano que a gente não fecha a mesa acima disso aqui. Vocês não acham que tem um sinal aí, né? Então o volume aumentou, o volume diminuiu e nada de passar desse nível, tá? Então ou agora é a hora ou era isso, e aí acabou-se, né? E aí a gente desce, tá? Então tem que ter muita atenção. Os preços eles estão se acomodando nesse nível. Esse fato do volume cair pode ser interpretado como o mercado está satisfeito com esse preço, mas esse padrão aqui já antecedeu movimentos de queda, tá? Que foi exatamente o que aconteceu aqui, quando a gente vinha tendo esse nível aqui dos 6K2, né? 5K7, essa região. E uma vez que ela foi perdida, ela nos levou uma queda e a gente levou bastante tempo para se reerguer. Então, muita atenção nisso. Encerramos Bitcoin, vamos pro Ethereum. O Ethereum aqui numa situação muito parecida. Ethereum em Tether gráfico de 1 hora, tendo os 236, era quase 237 antes, né? No último podcast já estava em 239, agora 236. E os 234, então uma região bastante estreita, nós estamos falando de dois Tethers, praticamente aí 1% para cima, 1%, meio por cento para cima, meio por cento para baixo, então de novo bastante estreita a faixa. Olhem como o volume aqui no gráfico de 1 hora vem caindo, isso é um pouco é um desalentador, ele nos sugere ali, olha, that's all folks, era isso. Esse aqui é o topo, ainda mais com a Bitcoin se movendo desse jeito, então eu esperaria ali um leve recuo dos 235, o centro dessa faixa aqui, dada a falta de movimentação otherwise, então, do mercado, tá? E aí a gente vai para o gráfico diário. No gráfico diário aqui, de novo, a gente tem aqui os 236 como resistência, que é a média móvel dos 20 dias. E nós temos aqui então os dois suportes, que é os 230 e 205 nas médias móveis de 50 e 200 respectivamente. Então isso aqui é o que a gente espera para os próximos dias. Olha o volume aqui também desesperador, então a gente deve ficar restrito aqui à média móvel dos 50 dias, qual seja 230. Então a gente fica nessa região
236, 234 para horas e 236, 230 para dias. Vamos dar uma olhada na semana? Sim! E aí no gráfico semanal, o que a gente vê? A gente vê aqui os preços acima das médias de 20 e 50 semanas, mas aí é os 210, 202, tá? Que a gente dificilmente vai ver o Ethereum abaixo disso daí. Se enxergar ali, pode. A nossa opinião é de que é uma boa oportunidade de compra e nós aplicamos isso daí, tá? É isso. E por fim, então, claro, por que não? Por que não? Vamos mostrar o gráfico mensal. O gráfico mensal tem lá as suas características interessantes que a gente está tendo aqui. A média móvel dos 20 últimos meses como uma resistência. E no outro é um suporte. O outro, no caso, então, como diz o outro, é o Bitcoin. Então nós estamos aqui tendo a média móvel dos últimos 20 meses como uma resistência, tem funcionado pacas. Vocês lembram dessa gíria? A média móvel está aos 240, então não espere no gráfico mensal os preços acima dos 247 se o volume começar a aumentar. Aí é outra realidade, tá? Então muita atenção, muita atenção. Então é muito interessante a gente ter aquela decisão de vender no topo e comprar no fundo, mas quando chega no topo tem que comprar, não achar que vai subir e comprar de novo, daí ele volta e a gente fica esperando o mundo girar, né? As estações se sucederem e quem sabe aquele troço agora vai, porque se tu não vender, tu não perdeu. Isso é tudo uma ilusão, tá? Se tu não vender, tu não perdeu. Se tu não vender, tu não ganhou, tá? Então, se quando sobe, tu acha que tá ganhando, quando cai, tu é obrigado a achar que tá perdendo. Não adianta acreditar no Papai Noel, mas duvidar da chaminé, entendeu? Então é isso, e a gente termina o Ethereum aqui com essa gloriosa frase, não do chaminé, não do Papai Noel, mas de que na média mensal nós temos 240, então nós estamos muito perto das resistências e longe mais das capitais, como diria o poeta. No caso, então, aqui, as suportes. E aí a gente vai então para o VET, né? VET, e aí o gráfico de 1 hora, a gente vê aqui ele brigando aqui com tudo que é suporte aqui nos 1.7 ao 1.8, então uma região razoavelmente estreita, onde é que ele tem ali os suas resistências, médias móveis todas estão ali em cima, de 20, 50 e 200, e nós vemos aqui os volumes aqui entregando os doces aqui, perdendo aí o ímpeto, estavam aí logo mais acima. Ele fez aqui um mergulho, ele conseguiu se recuperar, muito interessante, conseguiu romper aqui a média, mas voltou, foi um falso rompimento. Então a gente pode esperar ele aqui dos 17.3 até os 18, tá? Essa aqui é a faixa para as próximas horas. Ele ganhou um pouco mais de liquidez, que é o gráfico diário, vocês podem ver aqui. Ele ganhou um pouco mais de liquidez e há poucos dias atrás ele estava em 0,2 cents, né? Foi fantástico aqui a sua valorização, esse aqui é o gráfico diário. E agora ele vem se normalizando aqui nesse preço. Nós esperaríamos um mergulho aqui à média móvel dos últimos 20, aliás, está muito ilustrativo esse gráfico, esses níveis aqui de recuo que a gente pode ter nele. Então a gente vê como primeiro esse aqui, o primeiro que é esse aqui é bom, né? Que é a média dos últimos 20 dias. Aí a gente vê nos 1.6, tá? E abaixo disso os 12 e 1.2 e abaixo disso os 0.7, 0.8. Então vamos de novo, 1.6, 1.2 e 0.8 cents, respectivamente 20, 50 e 200 dias. Então essa aqui é a nossa expectativa. A gente não vê novos topos porque o volume desapareceu, acabou, moçada, o pump acabou, agora preparem-se para o dump, né? Para quem quer encarteirar, vale a pena então ir comprando à medida que forem rompidos aqui esses níveis ou forem tocados. Do contrário, então, seria um bom momento para começar a sair da coin, tá? Essa segue sendo apenas e tão somente a nossa opinião. Agora, na semana, ele está mostrando aqui o efeito que o volume tem. Tá, mas isso aqui era novidade, tá? Aqui ele estava estabelecendo o padrão. Isso aqui é descoberta de preço. Por algum motivo, o mercado achou que o preço ideal dele era aqui no fundo, tá? Então, o preço caiu, o volume não reagiu, é isso aí mesmo. Aí começaram a se estabelecer as médias, que tu precisa os períodos anteriores para calcular a primeira, então 20, 50, 200 ainda não chegou, nós não chegamos ainda em 200 semanas em torno de 4 anos de negociação. E aí nós temos aqui
o volume fazendo um fundo, depois ele teve aqui o primeiro pump dele, nós tivemos aqui, sim, porque é isso que dá para dizer dessas coisas, né? Aí nós tivemos aqui o primeiro pump, e aí os preços então atingiram, vamos dar uma olhada aqui, eles atingiram os 0,7, 0,800, que é exatamente a média móvel ali dos últimos 200 dias. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram manter esse nível e despencaram então em março ali, como tudo, todo o mercado caiu. Eles fizeram um novo fundo, isso aí foi ruim para a Coin, coitado. Tá? Fizemos um fundo aí em 0,2 cents, coisa fantástica. O fundo anterior era 0,3, aí 0,2 cents, uau, muito barato. E aí ele decolou então o volume, só que o volume já estava em níveis elevados, então é muito interessante. Eu acho que os níveis de volume negociado da VET estão se estabelecendo ainda. O preço tinha se estabelecido com um padrão de volume, tá? O padrão desse volume anterior aqui era esse nível aqui aos 0,3 cents. Agora o que está acontecendo? Estamos com um novo padrão de volume, a gente está tendo uma nova descoberta de preço. Pode ser que seja aos 2 cents, pode ser que seja aos 1,5 nessa região. Vamos deixar o mercado descobrir, pode ser que seja mais embaixo, tanto faz, tá? Seria possível, seria razoável. A gente teve essa resistência aqui que foi vencida aos, vamos dar uma olhada, 0,7, então talvez a gente retorne, faça um teste a ela e estabeleça um nível aqui intermediário, por que não, né? E o novo patamar de volume, e aí vamos ver qual que é o próximo passo. Então isso é muito interessante, tá? Claro que o projeto tem que avançar. A nossa perspectiva em cima de preço de coins é toda ela na demanda, e a demanda tem a ver com os serviços que a coin suporta e qual é a demanda por esse serviço. Isso traz demanda para a coin, é basicamente isso, tá? Se vocês querem uma ideia, imaginem ticket de estacionamento que seja uma coin. Qual é a demanda que vai ter? A demanda pelo estacionamento. E a gente dá uma olhada no month, aqui no mês, e aí a gente vê exatamente isso. Podia dar um zoom aqui, né? A dependência que o volume dá no nível de preços. Então, a gente teve esse arranque a partir desse nível justamente quando o volume começou a crescer de uma forma constante, tá? Então, a gente está bem acima aqui da média dos últimos 20 meses. Vamos dar uma olhada aqui que valor é esse. É o, de novo, 0,8 cents, tá? Então, a gente tem um suporte forte ali, que é uma resistência tanto pela média, tanto pelos topos. E a gente não vê os preços caindo ali, sim, grande coisa, a gente está 1 centavo acima disso, então vai ter uma queda aí de 60%, não é isso, mas caso tenha, dificilmente passa desse nível, que é muito interessante para uma coin que tem pouca capitalização, né, tem pouco valor de mercado, ou seja, multiplica todas a quantidade de coins em circulação pelo preço delas, né? Tu ter uma garantia de queda limitada a 60% não deixa de ser algo lucrativo. Claro, tu vai usar stop loss, mas tu tem que saber que chegando nesse ponto existe um freio natural, tu pode começar a comprar. Então seria um interessante ponto de entrada. Quando tu tem isso em mente, cair até ali não é ruim. Não é ruim, é uma oportunidade se tu quer encarteirar. Mas claro, tu libera o teu capital aqui em cima, tu reutiliza ele aqui embaixo com mais algum capital e aí quando ele sobe tu tem ganhos fantásticos, tá? Quando ele sobe, ninguém está dizendo que vai subir, tá? Ele pode não subir. E aí a gente vem então aqui pro Brasil, começando o nosso caminho, a gente sai direto aqui na Bitcoin em reais com o gráfico mensal, que faz tempo que a gente não mostra, exatamente a gente quer mostrar a nossa tese aqui de um possível mergulho aos 40k. Aos 40k. Ah, por quê? Porque foi topos aqui em diversos meses, a gente poderia muito bem aqui num frenesi perder aqui essa LTA, porque a Bitcoin caiu, foi beijar os 8K8 e a gente, por falta de liquidez, toca os 40K. Não acho que a gente vai se estabelecer aos 40K, mas a gente pode chegar até ali. Imagina um recuo de 20%, tá? Seria fantástico. O volume aqui pode esquecer que o Brasil não é formador de preço. O Brasil não é formador de preço. A gente vem para a semana... E aí a gente vê aqui uma possibilidade de um nível intermediário aqui aos 44k, que seria esses topos aqui. Então a gente poderia aqui fazer um recuo, e nós estamos falando de uma queda aí de 6 mil reais, nós estamos falando aí praticamente de uma queda de $1.000, isso aí nos equivaleria aí a levar a casa dos, nós estamos nos 9k,
Nos 9K a gente iria até os 8K, né? Então, realmente, eu acho que os 40K precisaria uma queda um pouco maior, né? A gente teria que ir aos 7K, perdão. A gente teria que ir aos 7K, quem sabe até os 8K4, dos 8K4. Então, por favor, me perdoem. Mas não seria de todo impossível uma queda aos 8K8. Eu já vi bastante isso, vocês também viram, que é quando tu tem aquelas ordens a mercado que entram no momento de baixa liquidez, o preço cai, tá? Não seria ruim mostrar para vocês exatamente isso, já que a gente entrou no assunto. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu em pares de menor liquidez, mesmo em exchanges grandes, tá? Vamos mostrar ali agora. Eu estou abrindo aqui para vocês o par da Bitcoin em... Posso mostrar na semana, né? Ver se posso tirar o zoom também. Da Bitcoin em Tether. Em BUSD. Observem aqui o que ela fez. Ela chegou, isso aqui é Binance, tá? Isso aqui não é exchange lá de casa, tá? 1842. Chegou aos 1842, tá? Provavelmente aqui foi um trade só, logo quando ela começou a ser negociada, em setembro de 2019. Faz um ano atrás, praticamente, nem isso. Então, em setembro do ano passado, nós tivemos aqui, alguém conseguiu comprar ela a 1.800. E pode ter vendido imediatamente a 8.800, tá? Então, é isso aí. Então, notem, depois teve uma outra oportunidade de fazer essa compra. Isso aqui foi em março, tá? 8 de março de 2020, foi esse ano aqui, de fazer essa compra a 3.700. Bom, isso aí todos tiveram, tá? Mas nós tivemos aqui a oportunidade de fazer a compra a 6.000 em maio. Então, olha como acontecem essas oportunidades. Isso aqui é fruto da falta de liquidez. Então, alguém entrou a mercado e vejam só, tá? Então, pode acontecer aqui de um mergulho aos 8K8 e imediatamente alguém fazer ela aí aos 40K aqui no Brasil. Mas claro, eu errei a conta. O que acontece é que nós chegando aos 8K lá em Tether, a gente teria um equivalente aqui aos 44K assumindo dólar estável, tá? Então é muito interessante cuidar essa relação, mas deixar essa oportunidade. É por isso que é bom colocar as chamadas ordens submarinos. Bom, vocês devem lembrar que há várias podcasts atrás eu comentei dos preços da Bitcoin aqui seguirem essa LTA. Eu não podia ter acertado mais, então realmente aqui isso aqui está acontecendo. Essa LTA aqui é bastante interessante, bastante importante, e ela tem sido aqui um conjugado. É muito importante a gente esclarecer isso, é um conjugado do efeito do dólar e da Bitcoin Tether, tá? Então, como a gente está com uma perspectiva lateral baixista, ou seja, dificilmente sobe, da Bitcoin Tether, e eu estou com uma perspectiva baixista no dólar, bom, a gente deve ter um rompimento, a não ser que a gente tenha aí um aquecimento ali nos conflitos que estão acontecendo. Não dá para falar Oriente Médio, porque o Irã não considera no Oriente Médio, mas a gente vem tido aí, não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, mas faz semanas que a gente vem tendo aí explosões no Irã. E isso em algum momento pode ter um revide, isso pode ser algo combinado, claro, mas não é nosso papel entrar aqui em geopolítica, tá? A gente nem tem condições de fazer isso. Nós estamos aos 96 pontos aqui, o dólar index. Vamos dar uma olhada aqui no Brasil, o mercado está fechado, deve ser o do último podcast, né? Então a gente aqui ainda está no topo, a gente vê um recuo do dólar aqui, em especial se nós não tivermos uma alta do dólar lá fora. Então, se o dólar index continuar aos 96 pontos, a gente deve ter um recuo do dólar aqui, provavelmente aqui, vamos olhar aqui, aos 5,30, 5,33, nessa região aqui, ele deve fazer esse recuo. Com a Bitcoin sem uma alta, ou seja, se mantendo abaixo dos 9K2, a gente deve perder aquela LTA aqui no Brasil, vou mostrar ela de novo, ao longo dessa semana. Então, a nossa perspectiva ao longo da semana é perder essa LTA, e aí a gente coloca os 48K, então, como um suporte. E encerramos aqui a nossa análise, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, boa semana para vocês e até nosso próximo programa. Então, de domingo a gente deve voltar, se Deus quiser, na terça-feira. Tchau!